Olá pessoal, aqui quem fala é a professora Franciele Lima de Sá, do curso de Engenharia Elétrica da Unifavest, Laje, Santa Catarina. Hoje, dia 30 de abril de 2020, a disciplina é Modelos Biológicos Matemáticos e na aula de hoje a gente está fazendo a revisão para a nossa primeira avaliação. Nesse vídeo a gente vai ver a solução do problema P310 do livro de Engenharia de Controle Moderno, do Ogata, a quinta edição. Vamos começar, então, lendo o enunciado e depois vamos desenvolvendo junto o problema. Problema, então, B310. Obtenha a função de transferência E0 de S por EI de S do circuito com amplificador operacional indicado na figura 3.39. Bom, então, como eu já resolvi com vocês o exemplo 3.8, a gente viu que não há necessidade de fazer o modelo matemático em função do tempo, com derivada e com integral. A gente pode já ir direto para a frequência, análise em frequência, aonde, ao invés de eu ter capacitor, nesse caso aqui, eu vou ter uma impedância, né? Então, vai ficar bem mais simples a análise para a gente. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer para resolver. Esse exercício é bem tranquilo, não tem nada de difícil aqui. Simplesmente, eu vou dizer que o meu capacitor vai ser uma impedância que é 1 sobre CS, o meu resistor é o próprio resistor, R1, e o meu resistor R2 é o próprio resistor R2, que é a minha impedância Z2. Então, eu vou dizer que a impedância Z1 nada mais é do que a soma dessas duas impedâncias, ou seja, R1 mais 1 sobre CS, e a minha impedância Z2 é o próprio resistor R2. Da mesma forma como a gente fez lá no exemplo, a gente também vai inserir aqui uma tensão E', né, aonde a gente vai fazer a lei de Kirchhoff das correntes ou análise nodal. Então, a gente vai dizer que essa corrente, né, que está entrando no nó, vai ser igual à corrente que está saindo do nó. Ou seja, EI de S menos E' de S sobre Z1 é igual a E' de S menos E0 de S sobre Z2. Fazendo, então, esse E' de S igual a zero, então, a gente vai ter que EI de S é meu Z1. Quem é Z1? R1 mais 1 sobre CS. Vai ser igual, E' de S a gente zera, menos E0 de S vezes Z2, que nada mais é do que R2. Então, a função de transferência E0 por EI dividindo EI de S vai ser menos, que está dividindo, eu vou passar multiplicando, menos R2 dividido por R1 mais 1 sobre CS. Bom, tirando o mínimo, então, eu vou ter mínimo entre 1 e CS, é o próprio CS. CS dividido por 1, CS, vezes R1, R1 CS. CS dividido por CS, 1 vezes 1, 1. Aí eu passo, eu tenho uma divisão de duas frações, né? Eu mantenho a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Então, eu passo o CS que está dividindo lá para cima multiplicando. Então, eu vou ficar com menos R2CS sobre R1CS mais 1. Então, essa é a minha função de transferência, né, do circuito com amplificador operacional. É uma questão bem simples, uma questão muito parecida com o que a gente já tinha visto no exemplo, né? Que vai mudar um pouquinho aí só são as associações das impedâncias, mas nada demais. A essência é bem semelhante lá do exemplo 3.8. Espero, então, que vocês tenham entendido. Obrigada pela atenção e até a próxima.